rever o que é cálculo 1, ficamos muito tempo sem ver, né? Cálculo 1. O que envolve cálculo 1? Funções, basicamente funções de uma variável y igual à função de x. Também o contrário, x igual à função de y, por que não? Que são as funções inversas. Nem toda função tem função inversa. Com uma função, eu saio de um conjunto que eu chamo de domínio, que pode ser todos os números reais ou não, depende da função, e vou para uma função imagem, para um conjunto imagem. A função transforma esse número para outro número. Por exemplo, a função raiz, ela faz a raiz do que está aqui no domínio. Então, se eu tenho aqui um número 9, quando eu faço a raiz de 9, eu vou para o número 3. Agora, eu poderia querer a função inversa. A função inversa é quando eu saio do número 3, eu ir parar no número 9. Seria a mesma coisa que fazer isso aqui ao contrário, né? No final de contas, é a função inversa. Que função que seria essa? Seria a função elevado ao quadrado. É bom lembrar que o domínio da raiz, ele não são todos os números reais. O domínio da operação raiz quadrada, aqui em cálculo 1, pelo menos, que a gente só trabalha com números reais, são os x maior ou igual a 0. E se eu só colocar x maior ou igual a 0, como imagem, eu vou ter apenas y maior ou igual a 0. Quando eu digo que esse ao quadrado é a função inversa daquela função original, eu sou tentado a dizer que o domínio aqui são todos os reais, porque eu posso levar qualquer número ao quadrado, mas não. O domínio dessa daqui, agora, já que essa é inversa de alguma coisa, ela herdou tudo que aquela tem. Ela não é tão independente assim. O domínio é igual à imagem dessa aqui. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar como domínio apenas os valores maiores ou iguais a 0, mesmo que a função quadrado suporte valores negativos. E a imagem dessa função quadrado vai ser igual ao domínio daquela função raiz, que também vão ser os números maiores ou iguais a 0. Se a gente diz que f de x é igual a raiz de x, a função inversa, eu particularmente gosto mais, mas não é assim na matemática, é x de y igual a y quadrado. Mas, apesar de estar correto, apesar de ser compreensível, mais fácil de compreender, né, a maneira formal é f na menos 1 de x igual a x quadrado. É como eu falar, assim, seria comparar, né, o nós vai com o nós vamos. Talvez para algumas pessoas seja mais fácil compreender nós vai, mas o correto é nós vamos. Então, essa é a notação correta de função inversa. E aqui tem um perigo que eu não posso confundir f na menos 1 de x com 1 sobre f de x, tá? Isso é um perigo. Tá?
Então, sempre que for uma função com menos 1, não é 1 sobre a função. Assim como f na menos 1 de x é diferente de f de x na menos 1. Isso aqui é 1 sobre f de x. Isso aqui é a função inversa. Bom, tivemos uma rápida revisãozinha de funções, até de funções inversas, né? Claro que existem funções compostas e tantas outras mais. Bom, por que nós temos que aprender funções? Porque logo depois nós vamos aprender limites. Até alguém me mandou uma piadinha no WhatsApp, né? Muito inteligente, não sei se foi dessa turma ou foi da outra. Tinha uma curva assim, ó, né? Aqui tinha não me lembro se era uma bolinha aberta ou fechada, né? Um ponto X, um ponto Y. Aqui do lado tinha... Deixa eu ver até se eu copio aqui. Eu devo ter aqui, eu vou copiar direto para eu não... Para eu copiar exatamente aquilo que eu quero. Aqui, tomara que dê para copiar. Copiar imagem, acho que vai dar. Não copiou como queria. Mas tudo bem, eu vou desenhar. Então, aqui é o quanto que o x pode variar para cá, né? Foi colocado como delta, né? Essa variação, né? X mais ou menos delta, né? E conforme você pega x menos delta, aqui vai dar um y mais um epsilon, né? Ou um y menos um epsilon. Bom, então, enquanto você está aqui dentro desse trechinho, você vai estar dentro desse, e a gente diz que está dentro da zona do limite, ou seja, tão perto quanto se queira do valor x, né, do ponto de limite. Se dá do valor x, automaticamente dá do valor y. Né? E o cidadão, ele estava aqui, ó, ele estava vindo daqui para lá, né? Daí chegou no limite, e daí aqui, agora você passou do limite, claro, porque você considerou o limite só dentro desse intervalinho. Uma piada, assim, que só quem tem algum problema, tipo nós, assim, que consegue entender. Né? Se você contar isso na família, ninguém vai entender. Tá? E se você contar para alguém da área das exatas, não necessariamente engenharia, vão se matar de rir. Bom, enfim, o que é limite? Né? Existem funções, né, que, apesar de elas não serem definidas num ponto, a gente sabe que ela poderia ser, né? Como assim? Bom, limite, eu sempre digo, limite é uma questão de fé. Tá? Como assim? Bom, se eu tiver uma função assim, f de x igual a x vezes x menos 2 sobre x menos 2. Essa é a função. Tá? E eu quero saber quanto que vale f de 2. A resposta correta é: não existe, porque não existe 0 dividido por 0. Não existe. F de 2 não existe. Agora que começa a historinha da fé. Mas se você tem o limite, quando x tende a 2, quer dizer que ele vai tender a 2 tanto pela esquerda quanto pela direita, né? De x vezes x menos 2 sobre x menos 2, agora você pode fazer isso aqui e você vai descobrir que dá igual a 2. Isso é muito louco, né? É muito louco. Tanto é que eu vou fazer agora no Excel isso aqui e vou ver se quando o x tende a 2, o y também vai tender a 2. Então, aqui
Aqui eu vou colocar x, aqui eu vou colocar y, 0. Vou fazer de 0,5 em 0,5, igual a esse, mais 0,5. Até 3 já está bom. Vou fazer até 4, que começou no 0, tá certo. Igual a x vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Não era x que eu deveria colocar, era isso daqui, né? X menos 2, x menos 2. X, isto. E olha que aqui no 2 deu um problema, porque ficou 0 dividido por 0. Né? Mas fazer o limite é, de certa forma, fazer o gráfico também. Tá? Eu vou fazer o gráfico. Né? Veja que ele não fez o gráfico certo, porque ele colocou como 0. Né? Como deu div 0, tem algum padrão no Excel que considera isso aqui como se fosse 0, mas não é 0. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Ó. E mais, tá? Ao invés de 1.5 aqui, eu vou colocar 1.9. Aqui é o 2 e aqui eu vou colocar 2.1. Então, esse trechinho aqui que eu mexi, né? E vocês percebam que conforme x se aproxima de 2, o y vai se aproximar de 2 mesmo. Né, eu estou fazendo a 2 menos e a 2 mais. Então, vou colocar aqui 1.999. E aqui 2.001. Olha, aqui eu até visualmente consigo comprovar isso. Mas no ponto x igual a 2, o abençoado não existe. Não existe. Tá? Então, a função não existe, mas o limite existe. E por que é tão importante compreender limites? Bom, para entender o nosso terceiro assunto. O nosso terceiro assunto é derivadas. Derivadas têm tudo, mas tudo mesmo a ver com o limite. Tá? Imagine que você tenha uma função. Aqui vem o conceito clássico de derivadas agora. Você tem uma função você tem um ponto x aqui da função e um ponto y. Não estou falando nada de limite ainda. Agora você vai pegar um outro ponto x aqui da função. Essa função eu só vou querer que ela suba um pouco mais rápido, porque aqui ela praticamente está se comportando como uma reta. E não vai ser legal isso, eu vou fazer ela subir um pouco mais. Isso, assim mesmo. Agora eu tenho um outro ponto dessa função aqui, ó, que eu vou chamar de x mais um delta x. Um de delta x, naturalmente, é essa diferença. Né? Esse aqui é delta x. E aqui eu vou ter um segundo ponto, naturalmente, que vai ser y mais delta y, onde essa distância é delta y. Eu posso fazer aqui um triângulo retângulo. Né? E eu só vou
seguir com essa reta para cima e para baixo, tá? Isso é uma reta. E, de certa forma, eu consegui uma inclinação dessa curva, uma inclinação média entre esses dois pontos. Agora, imagine que esse segundo ponto aqui, ele estivesse muito próximo do primeiro, né? Então, no limite, né, quando Δx tende a zero, a secante é essa reta que corta em dois pontos, ela tende a tangente. E o cálculo dessa tangente, ela é muito importante nos processos de engenharia. Como assim? Um deles é só você imaginar como se isso aqui fosse a distância em metros e esse aqui fosse o tempo. Então, aqui você tem variação da distância e aqui variação do tempo. Variação da distância pela variação do tempo te dá a velocidade. Isso é uma das coisas que a derivada te fornece. Já estou falando de derivada, mas é só uma divisão, tá? Então, derivada é apenas a divisão de ΔY sobre Δx, com Δx tendendo a zero. Então, você vai escrever assim, derivada é o limite quando Δx tende a zero. Claro que quando Δx tende a zero, Δy tende a zero. Só que são zeros diferentes. 0 sobre 0 não dá 1. Pode dar 1. Quer ver um exemplo de 0 sobre 0 não dá 1? Imagine que você tem aqui, agora eu estou falando de limites de novo e não de derivadas, né? Limite de 2x dividido por x quando x tende a zero. Isso, a função 2x dividido por x, né? Imagine que eu tivesse a função f de x, 2x dividido por x. Então, f de zero não existe. Mas o limite dá 2. Então, 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Pode ser qualquer coisa, tem que sempre ser calculado. O ΔY dividido por Δx, ele vai ser igual a f de x mais Δx menos f de x. Tá? Por que isso? Porque o y mais ΔY é igual a f de x mais Δx, né? Você coloca esse valor na função, tem esse, né? O y é igual a f de x. Y igual a f de x. Se for uma parábola, y igual a x quadrado. Dividido por Δx. Tá? Isso aqui é igual a derivada. Vamos ver um exemplo. Tá? Esse pedacinho aqui eu posso apagar. Imagine que você tenha uma pedra e que você largue ela do topo de um edifício. Ela largou a pedra, né? A pedra vai cair. O comportamento da posição dessa pedra, fisicamente, você sabe que vai ser y igual a y0, mais v0, né, em y, claro, da pedra, t, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma parábola, nós vamos dar alguns valores, né? A altura do prédio. Vamos colocar um prédio aqui bastante alto, 500 metros. E a altura, hein? 500 metros.
a velocidade inicial igual a 0, né? E a gravidade igual a 10. Gravidade igual a 10. Então, y igual a 500 menos 5t ao quadrado. Esse é o comportamento da função, né, y de t. Podemos fazer o gráfico dela, afinal de contas, nós sabemos funções, podemos já fazer um esboço sem muita dificuldade. Para fazer o esboço, eu sei só de y igual a x ao quadrado, então eu vou ter que deixar da mesma forma. Eu sei fazer o gráfico de y menos y0 igual a x menos x0 ao quadrado, ou t menos t0, que é o nosso caso aqui. Bom, aqui eu vou colocar o 5 em evidência, daí vai ficar y igual a 5 que multiplica 100 menos t ao quadrado. Y sobre 5 igual a 100 menos t ao quadrado. Y sobre 5 menos 100 igual a 0 menos t ao quadrado. Y menos 500 sobre 5 igual a 0 menos t ao quadrado. Mas que complicação, Ângelo? Bom, para fazer o gráfico, né, eu tenho que deixar nesse formato. E vou ter que me lembrar de alguma coisinha ainda. Então, eixo y, eixo x ou eixo t, t. Eu sei que essa parábola ela está centrada no 0 para x, no 0 para x, e no 500 sobre 5, no 100 para y. Então, a parábola ela está aqui, ó, 0 para x, e 100 para y. 500 dividido por 5, que é 100. É sempre y menos valor, x menos valor. Aqui eu poderia colocar menos t menos 0 também. Talvez fosse até mais didático eu ter colocado aqui menos t menos 0. Uhum. Aqui eu cometi um engano, porque esse menos t fica para o lado de fora. Ó. Se eu deixar ele para o lado de dentro, eu posso eliminar ele com o quadrado. Então, aqui eu vou colocar t menos 0. Ficou mais fácil ainda. O que eu fiz? Eu coloquei um parênteses aqui, ó. E no lugar do t eu coloquei t menos 0. Só para saber a origem em x do gráfico. Né? Então, esse menos aqui está do lado de fora. Se ele tivesse do lado de dentro, ele não faria tanto sentido, não faria sentido, porque eu poderia levar ao quadrado e sumiria o menos. Né? Isso não é legal. Agora eu sei que eu tenho uma parábola com jeitão y igual a menos x ao quadrado. Então, é uma parábola com concavidade para baixo.
E eu sei que o vértice da parábola está aqui, né? Porque o vértice estaria ali se fosse y igual a menos x ao quadrado. Então, é uma parábola com esse jeitão aqui, ó. Claro que tempo negativo não existe, por isso que eu estou fazendo pontilhado para cá. Mas para cá ela existe, porque o tempo é positivo. Bom, e esse é o jeitão, então. Esta é a forma da altura em função do tempo. Deveria começar em 500 metros, tá? E não em 100, como eu desenhei aqui, né? Algum erro a gente fez aqui. Então, aqui é y menos y0. Vejam bem, eu acabei até eu me esquecendo. É esse valor aqui direto e não dividido. Começa em 500. Como é que eu sei que começa em 500 e não em 100? Porque o problema começou assim, ó. Eu jogo de um prédio de altura igual a 500. Então, a altura tem que começar em 500. Me lembrando da forma geral, então, né? É y menos y0 dividido pelo fator de amplificação em y, né? Vou chamar isso aqui de k, né? Quanto que eu amplifico em y a função, vezes igual a t menos t0 ao quadrado, e aqui dividido por um fator de amplificação em x, que eu vou chamar de c, que aqui deu igual a 1. Mas vamos facilitar aqui um pouco as coisas, que já faz tempo que nós vimos como fazer gráficos de funções, né? Eu vou fazer isso aqui desde o começo de novo, para dar uma clareada geral. Vamos fazer isso aqui de uma forma talvez até bem mais fácil. Eu tenho simplesmente uma função igual a 500 menos 5t ao quadrado. Eu já sei de cara que ela é uma parábola, e uma parábola com concavidade para baixo. Que tal eu verificar se ela corta o eixo do x aqui, em alguns pontos, né? Onde ela corta o eixo do x, o y igual a 0. Então, vamos ver. 500 menos 5t ao quadrado, quando que isso é igual a 0? Eu vou ter que isso é igual a 0 quando 100 menos t ao quadrado é igual a 0, quando t for igual a mais ou menos 10 segundos. Pronto. Então, eu sei que aqui em menos 10 e em mais 10, ela corta o eixo do t, né? E exatamente aqui no meio, eu tenho o meu eixo y. É claro que entre mais 10 e menos 10, eu tenho t igual a 0. Quando t igual a 0, é só colocar nessa fórmula que você vai descobrir que y igual a 500. Então, agora ficou muito fácil de fazer essa parábola, né? Ela começa em 500 metros, claro, e ela é uma parábola e chega no chão aqui depois de 10 segundos. Bem mais fácil. Agora, e quanto à velocidade? Nós queremos saber a derivada. Quanto à velocidade, é o seguinte. Quanto à velocidade, é o seguinte. Ela começa com velocidade 0, porque você largou, e a velocidade só vai aumentando. E essas retas tangentes, essas derivadas vão te dando a velocidade.
Então, que tal, a partir desta função posição, nós irmos descobrindo as velocidades? Acho que isso não é difícil, é só aplicar a derivada. Você pode fazer o limite quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX. Então, o que é f de... Bom, eu vou colocar primeiro f de x só, que é mais fácil. Na verdade, aqui é f de t. Aqui, quando ΔT tende a zero. Então, f de t mais ΔT é 500 menos 5t mais ΔT. Isso é f de t mais ΔT. Menos f de t, que é 500 menos 5t ao quadrado, dividido por ΔT. Isso aqui vai ser a velocidade, né, que é a derivada. Então, vamos primeiro fazer com o limite, depois a gente vai fazer de uma forma mais fácil. Tem que saber as duas. Limite, quando ΔT tende a zero, sobre ΔT. Agora eu vou fazer um pouco direto aqui, ó, esse 500 eu posso cortar com esse 500 por conta desse menos. E agora eu não vou mais cortar tão direto para não fazer coisas erradas. 5, aqui, ó, olha aqui, ó, já estava tudo para fazer errado. 5 que multiplica t mais ΔT ao quadrado, é t ao quadrado mais 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Menos, na verdade agora vai ser mais, né? Porque é menos com menos mais 5t ao quadrado. Igual a limite, quando ΔT tende a zero, de tudo isso aqui sobre ΔT, menos 5t ao quadrado, mais, não, menos ainda, menos 10t ΔT, menos 5 ΔT ao quadrado, mais 5t ao quadrado. Menos 5t ao quadrado, aqui do comecinho, corta com esse aqui. Limite, quando ΔT tende a zero, sobre o ΔT. Agora em cima coloca o ΔT em evidência, que multiplica o quê? Menos 10 menos 5 ΔT. Dá para cortar ΔT com ΔT. E agora eu posso substituir no lugar daquele ΔT que está aqui igual a zero. E é menos 10t, né? Me esqueci de acompanhar o 10t aqui. Posso colocar ΔT igual a zero aqui. E vou descobrir que V de t igual a menos 10t. Isso pode ser confirmado quando eu faço a derivada por algumas técnicas de derivação que nós já aprendemos. Nós aprendemos que a derivada da constante é zero e a derivada de uma variável elevada numa constante é só tombar a constante, né? Fica 5 vezes 2, 10, né? E desconta 1 aqui em cima, então vai ficar menos 10t. Fisicamente, isso pode ser interpretado, né? Vamos colocar aqui os gráficos. (500 menos 10 vezes t ao quadrado
esse é o gráfico. Eu falei que era 10 e menos 10, eu errei alguma coisa lá nas minhas contas, porque aqui deu mais ou menos 7. Né? O que era 500 menos 5t ao quadrado para dar 10 e menos 10. Então eu tinha feito certo, sim. Aqui que eu fiz errado. E depois, aqui é menos 10t a velocidade. Eu vou fazer esse gráfico só de 0 até 10, porque tempo negativo não faz o menor sentido. Então, percebam que a velocidade ela começou em 0, né? E ela foi aumentando negativamente. Muito legal isso, né? Você conseguiu comprovar, né, pela tangente, que a tangente começa em 0 e cada vez a tangente vai ficando mais inclinada negativamente. É isso que te dá esse gráfico preto, né? E vocês também conseguem ir mais longe, conseguem fazer a tangente desse gráfico preto. A tangente desse gráfico preto ela é constante. Ela é constante, ela não aumenta nem diminui, né? Ela é sempre menos 10. E para eu não escrever só menos 10, eu vou fazer a derivada aqui, ó, mandar o programa fazer a derivada de menos 10t. Claro que ele vai ter que ser menos 10. Ele não aceitou aqui porque o t já está valendo algum número. Eu vou ter que escrever menos 10t aqui. Mas claro que vocês sabem que a derivada de menos 10t é menos 10. E olha aqui, ó. E esse vermelho aqui não varia, a tangente é sempre 0. E assim por diante, né? Então aqui eu tenho um caso de aceleração constante, cuja aceleração é a gravidade, que vale menos 10. Eu acho que fizemos uma boa revisão, assim, no overview, desde funções, limites, porque se aprende limites, que é para nós entendermos a derivada. Agora vamos encontrar a parte que nós paramos nas nossas férias. Vocês vão me ajudar um pouquinho. Chegamos a ver derivadas de funções trigonométricas? Ninguém vai falar nada. Já se esqueceram. Talvez eu devesse começar da regra. Talvez eu devesse começar aqui de trás. Tá bom. Vamos começar de técnicas de diferenciação. Isso aqui eu tenho certeza que nós já vimos, né? Mas é sempre bom ver de novo. Muito bem, meus caros. A derivada, como nós vimos, né, ela nada mais é do que se eu tenho uma função aqui, calcular a tangente. E eu calculo a derivada aplicando o conceito lá, que era ΔY, né? ΔY sobre ΔX. Esse H é a mesma coisa que ΔX, tá? Então, aplicando o conceito de derivada, aplicando o limite, eu calculo a derivada. Mas não é possível que só tenha essa forma de fazer, né? Alguém deve ter inventado um jeito mais fácil. O jeito mais fácil são técnicas. Então, alguém já inventou assim. O primeiro e mais simples é que se você tem uma função constante, você não precisa nem calcular a derivada vai ser 0. Então,
para aprender técnicas, você tem que decorar algumas coisas, né? Por isso que são chamadas de técnicas. Derivada de constante é zero. Agora, a derivada de um x elevado numa potência, alguém já deduziu isso pelo limite e disse que era só pegar a potência, jogar para frente, né, e descontar 1 lá em cima. Né, que é o caso aqui, ó, derivada de x na quarta, passa o 4 para frente e desconta 1 lá em cima. Bastante fácil, né? Às vezes vocês me poderiam pedir, e qual que é a derivada? Qual que seria a derivada de raiz de x, né? É a derivada de x elevado na 1 meio. Como é que você vai fazer? Passa 1 meio para frente. 1 meio vezes x elevado na 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Está resolvido, é isso daqui. Ou ainda você pode escrever que é 1 meio vezes 1 sobre x na 1 meio, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Alguns ainda vão se lembrar de cor, que é a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, né? E quem não se lembrou, também vai compreender como nós fizemos, né? Nós simplesmente pegamos esse cara aqui, passamos para frente e descontamos 1. Depois só foi uma matemática mais básica aí que nós aplicamos. E esse número aqui, inclusive, ele não precisa ser inteiro, tá? Se você quer a derivada de x elevado na π, pega o π, passa lá para frente e deixa lá em cima escrito como π menos 1. Não há necessidade alguma dessa potência ser inteira. Mais uma técnica a ser decorada, né? Se você sabe a derivada de f de x, você sabe a derivada de 5 vezes f de x. É só pegar essa constantezinha aqui e jogar para fora e fazer a derivada. Tá? Isso é decorar, não tem o que fazer. A derivada da soma de duas funções, né, é igual à soma das derivadas. Essa é fácil, né? Não é tão trivial se você pensar bem, mas é fácil. A mesma coisa vale para a subtração. Agora, de forma alguma, isso vale para a multiplicação. Tomar muito cuidado. Então, vamos, para não ficar muito chato, vamos a uma aplicação. Né, e aqui pede em que ponto, se existir algum, este gráfico, o gráfico dessa função, né, ele tem alguma tangente horizontal. Então, aqui nós temos um gráfico, né, por sorte, da mesma função, né, mas tangente horizontal é onde a derivada dá zero. Né. Só tem um jeito, se eu não vejo o gráfico, né, e mesmo vendo o gráfico, eu não sei se é exatamente em menos 1 e 1. Pode ser que seja 1.2, menos 0.8, menos 1.2, né? Não sei. No olho parece menos 1 e 1, mas será que é? Para isso, eu vou pegar essa função e vou derivá-la. Então, a derivada dela, né, dy de x, ou às vezes também chamada de y', é 3x ao quadrado, ó, a soma das derivadas igual a derivada das somas, né, menos 3 mais 0. Essa aqui é a derivada. Alguma dúvida como sair dessa função e encontrar essa derivada via as técnicas de diferenciação? Andressa, os dois João, Igor, Edsa, Camila. Jennifer, fala, Camila. Sim, professor. Eu tô com um pouquinho de dúvida de como o professor saiu daquilo ali para isso aqui. Eu meio que dei uma esquecidinha. Tenho certeza. Então vamos lá, Camila.
Vamos pegar uma das regras aqui, ó. Se eu quero, vou fazer isso aqui mais lentamente. Okay. Eu quero sair daqui e achar a derivada. Quero achar a derivada com relação a x de x ao cubo menos 3x mais 4. Isso daqui, agora, pelo que eu acabei de aprender, né, de ver, agora, isso aqui é igual a derivada com relação a x de x ao cubo menos derivada com relação a x de 3x mais derivada com relação a x de 4. Tá? Camila, essa primeira parte aqui está bem tranquila. Derivada da soma igual a soma das derivadas? Sim. Tá, então vou fazer mais um passo aqui. A derivada de x ao cubo, você, Camila mesmo, vou pegar no teu pé agora, porque eu sei que você é corajosa. A derivada de x ao cubo, quanto que é? Lembra do tomba, de pega esse cara aqui, tomba e desconta 1? Quanto que vai dar? Ai, deu nervoso. 3x ao quadrado? Isso, 3x ao quadrado. Igor, agora eu vou perguntar para você, quanto que é a derivada de 3x? Antes disso tem mais um passo, né? Tem mais um passo. Vamos passar a constante para fora, né? Vai ser 3 vezes a derivada com relação a x de x. Né? Então, Igor, eu vou te pedir qual que é a derivada de 4. Vamos lá, Igor? Não pode bobear nessa aí. Derivada de 4. Se tiver aí, mande algum sinal. Ó, entidade espiritual suprema, Igor. Não está aí. João Iago, qual que é a derivada de 4 com relação a x? Mande algum sinal, ó entidade espiritual. Professor, eu acredito que estão respondendo no chat. Não estão? Bom, pode ser, mas o meu chat não atualiza. Não estou vendo nada aqui. Não estão. João Pedro, não seja mais uma entidade. Andressa. Qual que é a derivada do número 4? Mais uma entidade. Yasmin. Está presente aí, Yasmin? Hoje estamos com bastante entidades espirituais na aula. Edsa. Essa eu sei que está aqui, Edsa. Qual que é a derivada do número 4 com relação a x?
Edson, você também fugiu, Edson? Jennifer, qual que é a derivada? Acho que ninguém me escuta no chat. Professor. Oi. Não, é porque eu já respondi, eu não sei se você conseguiu ouvir minha resposta. Não consegui ouvir nada, por isso... Não, é que eu falei que eu não me lembro, entendeu? Mas, na verdade, eu ainda nem aprendi direito as derivadas. Ah, tá. Mas a derivada de uma constante... A derivada é uma inclinação. Se uma função, ela é sempre constante, qual que é a inclinação dessa função que está sendo desenhada agora aqui? Ela é positiva, negativa ou zero? Positiva. O valor dela é positivo e é 4. Mas ela está inclinada para cima, para baixo ou não tem inclinação nenhuma? Pensa num barranco, num terreno. Esse terreno é plano ou inclinado? Inclinado. Está inclinado? Não, esse que tu botou ali em cima tá plano. Plano. Se ele está plano, a inclinação dele é zero. Zero. Tá? Bom, agora, continuando, tá? Estou fazendo a derivada. Tá? Aqui vai ficar, então, 3x², que nós já fizemos, menos 3, a derivada de x... A derivada de x com relação a x, né, é só pensar um pouquinho. A derivada de x na 1 com relação a x, tomba o 1, vai ficar 1 vezes x elevado na 0. X elevado na 0 é 1, vai dar 1. Então, 3x² menos 3 é essa derivada aqui, ó. E eu quero saber quando que as inclinações dessa função aqui são iguais a zero. Tá? Vão ser iguais a zero quando as derivadas forem zero. E as derivadas vão ser zero quando 3x² menos 3 igual a zero. Vou colocar o 3 em evidência, 3x² menos 1 igual a zero. Passo 3 dividindo, vai ser x² menos 1 igual a zero, x² igual a 1. X igual a raiz de 1, que daí vai poder ser mais ou menos 1. X pode ser mais ou menos 1. Quando x for mais ou menos 1, a derivada da função vai ser igual a zero. Tá? Então, em que ponto, se existir algum ponto do gráfico dessa função, a derivada é zero? Reta tangente horizontal é a mesma coisa que dizer que a derivada é zero. Bom, então você faz a derivada igual a zero e acha os pontos. Nos pontos x igual a menos 1 e nos pontos x igual a mais 1. Muito bem, só vamos fazer uma chamada rápida. Quem tiver, fala presente aí, por favor. Jennifer? Jennifer, tá aí? Oi, professor, me escuta? Escuto. Agora escuto. Valeu. Camila? Presente. Igor? Edsa? Presente. Yasmin? Andressa? Oi. João Iago? Aqui. João Pedro? Presente. E por que vocês que estão presentes agora não me responderam nada É que eu antes? percebi agora que acho que o chat não tá conseguindo ver, que a gente digitou pelo chat.
Maioria. Professor, aqui aparece a mensagem que o professor mandou para nós, perguntando se tinha alguém, e aparece as nossas respostas para nós, só que acho que as nossas respostas para o professor não apareciam. Não estão aparecendo E a gente estava nenhuma. respondendo ao professor, sabe? A Edson me falou que sim, só que para mim aqui não aparece mesmo. Posso até mandar um print screen para vocês. Ó. A última mensagem que eu tenho aqui é da Andressa. Andressa, é você mesmo. Sim, um pouco, às 8h20. E depois da Jennifer, isso. Não, 8h24. 8h24 foi a última mensagem que eu recebi. E 9h15, uma que eu mandei, se alguém tá... algo que eu mandei, que era para ser alguém. Mas então tá bom, meus caros. Escuta, vou aproveitar agora. João Iago, qual que é a derivada de x na quarta? Vou escrever aqui, ó. Derivada com relação a x de x elevado na quarta. Qual que é a derivada? Não escreve, fala, por favor, que vocês já veem que eu não estou vendo nada. Olha, professor, ainda não sei, estou meio em dúvida ainda. Tá meio em dúvida ainda, tá. Andressa, qual que é a derivada de x na quarta? Não é 3x ou x ao cubo? De novo? Quase lá, vamos lá. Eu vou escrever o x ao cubo, vou escrever o que está certo. Está faltando uma coisa só. Alguém para ajudar que não seja que não seja a Jennifer, nem a Camila, nem a Edsa? Porque essas têm participado bastante. Yasmin, Igor, João Pedro, João Iago também pode ajudar. Nós não estamos sabendo fazer a derivada de x na quarta. Professor, me escuta? Escuto. Eu não sei se às vezes o Igor e a Yasmin, eles deram presente aqui no chat. Não sei se o professor colocou na chamada, pode ser que eles estejam com problema no áudio, né? Pode ser, mas ou eu com problema no chat, que eu não vejo nada aqui no meu chat. Só que às vezes eles não conseguem conversar com o professor pelo áudio também, né? Eles mandaram pelo chat o presente deles. Tá, obrigado, Jennifer, obrigado. Bom, vamos fazer o seguinte, a aula hoje, ela vai só até aqui, eu vou colocar ela no YouTube, sem edição, né? Desejo, assim, bons estudos, né? Estudem bastante. Eu sei que é difícil logo depois das férias, mas a vida é assim, né? Temos que tocar, temos que estudar, temos que aprender. Né? Fiquem à vontade para perguntar para mim ou para o monitor. O monitor está no nosso grupo. Mas uma coisa eu gostaria de deixar claro, não em tom de briga, tá? Mas essa derivada aqui é o mínimo que nós devíamos estar sabendo. Tá? Estudar com toda a força essa semana técnicas de diferenciação, por favor. Por favor. Porque se não souber técnicas de diferenciação, tudo que estudou antes não serviu para muita coisa e não vai aprender nada que tem depois. Tá? Então, desejo assim ótimos estudos, peguem com força. Tá? Não é o bicho, eu passei por isso também. Vocês também vão conseguir passar. Tá? Um abração para vocês aí e até a próxima aula.